No hospital de Seattle, Samantha e Will descobrem uma notícia emocionante. Seu bebê será um menino. Antes de voltar para casa, Will avisa Samantha que vai pedir sua mão ao pai dela. Ele quer fazer tudo certo, mesmo que isso signifique enfrentar Tom, um homem que nunca parece feliz com sua relação. Chegando a Chicago, Will passa por algumas reuniões de trabalho e depois visita os pais de Samantha, Paula e Tom. O clima é imediatamente pesado. Durante o jantar, Tom pergunta se é verdade que eles estão pensando em morar juntos. "E se vocês terminarem?", pergunta ele, direto. "Você não vai cobrar nada do dinheiro que eu mandei para ajudar minha filha?" Will responde com calma: "Eu tenho um bom emprego. Não precisamos do seu dinheiro." A conversa esquenta. Paula tenta amenizar, mas os ânimos só se acalmam quando ela sugere que Will vá embora antes que algo pior aconteça. No dia seguinte, Will é acordado por uma ligação de vídeo de Samantha. "Você vai perder seu voo", diz ela. Ele mal teve tempo de arrumar as malas. Ela quer falar sobre a discussão com os pais, mas a chamada fica cheia de ruídos e corta abruptamente. Samantha explica que houve um apagão generalizado e que algo muito errado está acontecendo. Ela admite estar assustada. O sinal falha novamente. A ligação cai. Will tenta retornar, mas as linhas não funcionam mais. Na estrada para o aeroporto, liga repetidas vezes, mas Samantha não atende. Ao chegar ao terminal, leva um choque. Todos os voos foram cancelados. Pelo noticiário, repórteres comentam sobre grandes tremores na costa da Califórnia, até que a transmissão é interrompida sem aviso. Uma nova reportagem anuncia falhas no sistema elétrico e nas comunicações em toda a região oeste do país. De repente, as luzes do próprio aeroporto apagam. As pessoas entram em pânico. Will sai às ruas e paga extra a um taxista para levá-lo de volta à cidade. Durante o trajeto, tenta contatar Samantha, mas o celular continua mudo. Ao retornar à casa dos pais dela, encontra os dois já fazendo as malas. Como o elevador está fora de uso, sobe as escadas correndo. Enquanto conversam, ouvem aviões militares sobrevoando a cidade. Tom decide ir pessoalmente buscar Samantha, enquanto Paula vai se abrigar na casa do outro filho. Will escolhe acompanhar Tom, afinal, ela é sua família agora. Na estrada, o trânsito é caótico. Milhares fogem da cidade. GPS e redes móveis estão mortas. Pessoas invadem supermercados em busca de comida e combustível. Eles param num supermercado. Tom entra para comprar suprimentos enquanto Will abastece o carro. Uma mulher se aproxima, tentando flertar. Quando Will recusa gentilmente, alguns amigos dela partem para cima do veículo, prontos para quebrar os vidros. Tom intervém, fingindo que vai pagar, mas ao abrir a porta do carro, mostra a arma e aponta para o grupo, até que desistem e vão embora. No caminho de volta, Will reclama: "Por que você não me avisou que estava armado? Foi graças a isso que ninguém levou nada nosso", responde Tom firme. Na rodovia, o engarrafamento é ainda pior. O exército bloqueia o acesso, mas Tom conversa com os soldados e, após explicar a situação, são liberados. Ao ver trens carregados de equipamento militar indo para o oeste, ficam ainda mais preocupados com o que pode estar acontecendo. À noite, um carro de polícia os faz parar na estrada. Will desce para falar com o oficial, mas logo Tom percebe algo errado. Aquele não era um policial real. Quando o homem saca uma arma, Tom dá ré bruscamente, assustando-o e batendo nele com o carro. Will entra rapidamente e os dois fogem. O falso policial os persegue com o carro oficial. Tom pede que Will prepare a arma, e logo depois o inimigo bate atrás deles, forçando Tom a manobrar com cuidado. Quando o perseguidor tenta se posicionar ao lado deles, Will atira, mas erra todos os tiros. Tom tem que ensiná-lo a recarregar corretamente, enquanto os dois veículos colidem repetidamente na estrada. Tom avista um carro abandonado e força o perseguidor a bater contra ele, deixando-o para trás. Minutos depois, cervos surgem no meio da pista. Tom faz uma curva violenta e o carro despenca ladeira abaixo, batendo contra uma árvore. O falso policial alcança os dois novamente, sai da viatura e aponta a arma diretamente para Will, mas Tom o surpreende por trás, desferindo golpes até derrubá-lo inconsciente. Mesmo assim, Tom consegue se levantar e seguir viagem. Os dois entram no carro da polícia e usam ele para rebocar o carro danificado. No dia seguinte, chegam a um acampamento de trailers, onde todos os moradores olham com desconfiança. Na oficina mecânica local, conhecem Ricky, uma jovem mecânica que concorda em fazer um conserto rápido no carro. Pelo rádio, repórteres informam que todas as comunicações estão caídas
exceto por redes amadoras. O governo não responde mais. Ninguém sabe o que está acontecendo. Enquanto notícias de emergência se misturam a apelos por ajuda, eles observam algo estranho. Os pássaros correm em círculos, e os pássaros voam em formação irregular pelo céu. Tom vai ao banheiro e examina o grande hematoma no corpo. Dói muito, mas ele tenta disfarçar. Rick avisa que o carro foi consertado só por enquanto. Vai voltar a falhar no meio da estrada. Ao descobrir que ela planeja viajar para a Califórnia, Tom faz uma proposta. Paga para que ela vá com eles. Assim, Rick se aproxima do seu destino e pode consertar o carro sempre que for necessário. Após hesitar, ela aceita, desde que o pagamento seja maior. Antes de partirem, carregam as ferramentas dela dentro do carro. À noite, percebem que um veículo está seguindo-os. Param na beira da estrada e apagam as luzes. Quando o carro passa, Will decide segui-lo usando apenas as lanternas traseiras de referência. Rick verifica sua bússola e vê algo inquietante. A bússola gira sem parar. De repente, outro carro surge do nada na estrada. Will faz uma manobra rápida, mas o novo veículo colide com o que estavam seguindo, lançando ambos carros para fora da pista. Will revesta um dos veículos acidentados e não encontra sobreviventes. Rick vai ao outro e descobre uma mulher morta. O marido ainda vive, mas está à beira da morte e tenta dizer algo com voz fraca. Devemos levá-lo a um hospital, sugere Rick. É muito longe. Ele não vai aguentar. Will e Tom voltam para o carro, mas Rick continua paralisada diante da cena. Logo, outro veículo para perto deles e homens de aparência suspeita saem de dentro dele. Desconfiado, Tom dá partida e acelera, mas Will insiste que tem que levar Rick com eles. Eu só peguei ela porque você pediu, diz Tom irritado quando ela finalmente entra. Ela fica magoada e anuncia que não vai consertar o carro de novo. Então Tom balança o carro propositalmente para fazê-la bater o rosto no banco da frente. Mais tarde, ao pararem para abastecer, Rick e Will notam algo estranho nas nuvens. De repente, um raio atinge um poste elétrico e uma tempestade violenta começa. Com dificuldade para enxergar mesmo com os faróis ligados, decidem se abrigar debaixo de uma ponte até que a chuva passe. Na manhã seguinte, retornam à jornada com um tempo melhor. Ao passarem perto de uma antena de rádio, o carro capta um sinal fraco. Não há internet, nem celular, nenhuma notícia do governo. Alguns quilômetros adiante, encontram a estrada bloqueada por civis armados e carros abandonados. O xerife local desconfia deles, mas os deixa passar após Will mencionar pessoas que conhece na cidade. Will decide visitar um amigo, Meg, antes de seguir em viagem. Ela conta que não tem notícias do marido desde que ele saiu para uma viagem de negócios dias antes do colapso. Aproveitando a pausa, Will toma um banho rápido. Rick faz alguns ajustes no carro e Tom recarrega as garrafas de água. Meg não consegue segurar as lágrimas, achando que seu marido jamais voltará. Will tenta confortá-la, prometendo que tudo vai ficar bem, mas logo precisa ir embora. No caminho, uma fumaça grossa chama a atenção. Ao investigar, descobrem um avião militar caído. Será que foi abatido? Pergunta Rick, com desconfiança. Adiante, param num parque aquático abandonado para procurar suprimentos. Rick aproveita para entrar na piscina, mas a água está quente demais. Enquanto isso, um helicóptero militar sobrevoa a área. Revistam o lugar. O caixa está vazio e os pneus dos carros foram cortados. Mesmo assim, conseguem encontrar alguns galões de gasolina. Tom sente muita dor ao levantá-los, então Will assume a tarefa. De noite, ao passarem perto de uma antena, todos os celulares começam a vibrar. Tom recebe uma mensagem de voz de Samantha. O áudio está cheio de ruídos e corta antes que ela termine de falar. Ele tenta ligar para Paula, mas as linhas continuam mortas. Subitamente, avistam uma fileira de pessoas tossindo e andando em silêncio pela estrada. Seguem a multidão e, ao se aproximarem, descobrem o motivo. Toda a área está pegando fogo. Ao longe, uma fumaça grossa se espalha pelo ar. Ao se aproximarem, descobrem o pior. Toda a área está pegando fogo. Rick sugere dar meia volta, mas Will insiste que não há outro caminho. Eles avançam por entre a fumaça e a cinza, com o carro envolto em névoa negra. De repente, uma mulher aparece no meio da estrada pedindo ajuda. Diz que teve um pneu furado e precisa de assistência. Will e Rick saem do carro, prontos para ajudar.
até que vários homens armados emergem das sombras. Fica claro, ela foi usada como isca. Os bandidos querem roubar o combustível que eles têm. Will tenta lutar contra um, mas leva uma surra violenta. É derrubado com apenas alguns golpes. Tom tenta sacar sua arma, mas ao fazer isso, sente uma dor forte no peito. As costelas quebradas cedem e ele desaba gemendo. Os assaltantes obrigam Rick a abastecer o próprio veículo deles. Depois, roubam todos os galões e fogem. O trio entra no carro novamente. Will pede à mulher ferida para ir com eles, mas ela recusa, preferindo ficar ao lado do marido inconsciente. A perseguição começa. Enquanto o carro dança entre a fumaça e escombros, Will dirige com tudo que tem. Tom, tossindo sangue, mal consegue respirar direito. Ele passa a arma para Rick. Vai ter que ser você quem atira agora, diz Tom, quase sem voz. Rick erra alguns tiros, mas acerta os pneus do inimigo. O carro dos bandidos capota e vira uma bola de fogo. Quando o veículo inimigo fica de cabeça para baixo, Rick corre atrás dos galões. Um homem ainda segura um deles com força, e os dois travam uma luta desesperada até que ela consiga recuperar um recipiente. Eles correm a tempo de ver a explosão rasgar o céu. Minutos depois, Rick pede que Will pare o carro. Ela sai e começa a chorar. Matou 2 pessoas na batida. Tom e Will tentam acalmá-la. Você nos salvou, nós entendemos. Mesmo assim, deixam que ela tenha um momento sozinha. Na manhã seguinte, ela não está mais lá. Suas coisas sumiram. Will a chama várias vezes, mas ninguém responde. Não devíamos ter trazido ela conosco, admite Tom com pesar. Mais adiante, a jornada piora. Tom começa a cuspir sangue. Param em um local cheio de destroços. Carros amontoados, um trem todo destruído. Will vai buscar combustível enquanto Tom tenta respirar. Volta rápido, mas encontra o homem engasgado. Seus pulmões estão falhando. Will age rapidamente. Insere uma agulha grossa no peito dele, aliviando a pressão e fazendo com que ele volte a respirar. Ao retomarem a estrada, Tom pede: me prometa uma coisa, cuide bem da Samantha. Eles conversam sobre família, passado e futuro. Pela primeira vez, Tom reconhece Will como parte da vida da filha. Eu sei que ela está grávida, e agora vejo que você será um bom pai. Ao atravessarem uma ponte, encontram dezenas de carros parados. Mais à frente, um grupo armado bloqueia o caminho. Meu amigo precisa de ajuda médica, explica Will. Os homens apontam suas armas e mandam que ele siga até o acampamento, mas é óbvio que é uma armadilha. Will dá ré imediatamente antes que seja tarde. 2 homens saem em motocicletas atrás deles. Will vira o carro, atira, faz manobras bruscas e derruba os 2 motoqueiros. Falta apenas um obstáculo: um caminhão fechando a saída da ponte. Tom dispara contra os homens enquanto Will joga o carro contra o caminhão, jogando-o para o lado e escapando por pouco. Mas o corpo de Tom não aguenta mais. Ele morre no banco de trás. Will para o carro e encara o amigo morto, sem saber o que fazer. Por fim, decide seguir viagem. Joga gasolina no carro e no corpo de Tom, ateia fogo e se despede com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, Will segue a pé pela estrada. Muitos o ignoram, mas finalmente alguém para. Uma família oferece carona se ele entregar a arma primeiro. Durante o trajeto, tentam usar o rádio para encontrar alguma informação útil, mas não há sinal algum. Chegam a uma casa isolada. É da família de Will. Ele permite que eles fiquem ali em troca do veículo. O casal aceita. Antes de ir embora, Will recupera sua pistola. Chegando em Seattle, a cidade está devastada. Cinzas caem como neve, carros abandonados, corpos dentro deles, prédios em famas, fumaça em cada esquina. Ele entra em um caminhão de bombeiros e pega uma máscara de proteção. Continua andando pelas ruas, evitando veículos destruídos até alcançar o prédio onde morava. Por sorte, metade do edifício ainda está de pé. Subindo pela escada de emergência, ele entra pelo apartamento por uma janela. Dentro, parte do edifício desmoronou. Há uma mensagem escrita por Samantha na parede: estou no hospital. Will volta ao carro e dirige até o endereço indicado. Ao chegar ao local, é recebido por Jeremiah, que aponta uma arma diretamente para ele. Ela corre e abraça o namorado. Naquela noite, Will é acordado por um barulho grave no céu. Sai para investigar e vê algo incrível no horizonte. Luzes dançantes como auroras boreais em um lugar onde elas nunca existiram. Samantha e Jeremiah estão sentados em volta de uma fogueira improvisada. Will se junta a eles.
Eles explicam que a cidade foi atingida por um suposto terremoto gigante e a polícia fez uma evacuação de emergência nos últimos minutos antes que tudo piorasse. Mas Jeremiah tem uma teoria diferente. Não foi um terremoto. Foi uma bomba nuclear na costa. E antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, um vírus derrubou todo o sistema elétrico e de comunicação. Will duvida, mas Jeremiah insiste, pede para ver a arma de Will, deixando-o ainda mais desconfortável. Sozinho com Samantha, ela o tranquiliza. Eu também não acredito nessa história maluca dele. Os dois trocam um beijo longo, um abraço apertado, e passam um momento íntimo, fugindo por um instante do caos. Mais tarde, Will vai ao banheiro e percebe que Jeremiah está bisbilhotando seu carro. Na manhã seguinte, Jeremiah pede desculpas pelo comportamento bizarro da noite anterior. Foi só o álcool falando mais alto. Mesmo assim, Will o confronta. Por que você estava mexendo no meu carro? Vi uns moleques tentando roubar coisa nossa. Eles correram pro mato. Os dois saem para procurar os garotos, mas só encontram cervos entre as árvores. A gente vai embora daqui, avisa Will. Você pode vir conosco. Ela quer ficar aqui, diz Jeremiah frio, e ela escolheu ficar comigo. Nesse exato momento, Jeremiah se vira e levanta a arma, mirando em Will. Mas Will é mais rápido, atira primeiro. O corpo cai no chão, sangue se espalhando pela terra. De repente, eles ouvem um som grave vindo do céu. Uma nuvem negra enorme avança pela cidade, engolindo tudo em seu caminho, com uma velocidade assustadora. Will corre até Samantha e a arruma rapidamente. Precisamos ir agora! Eles entram no carro e aceleram. A nuvem se move atrás deles como uma tempestade viva.